Bom dia a todos, que a graça do nosso Deus nos alcance. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse culto que Deus nos concede, de maneira que nós possamos estar sempre conscientes de sua bondade e de sua misericórdia. Como havia prometido, nós iríamos entrar numa outra sessão. Vamos começar essa segunda sessão agora, estudando o Evangelho de Mateus. E, de maneira muito especial, gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te agradecemos por mais um dia de vida que nos concede, pelo privilégio, Senhor, de podermos mais uma vez nos reunir na Tua presença para estudarmos a Tua palavra. Amém. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, para ser o nosso mestre, o nosso professor, nos instrua, Senhor Deus, e nos usa como instrumento nas Tuas mãos. Capacita-nos para fazermos assim a Tua obra e que possamos compreender e colocar em prática, Senhor Deus, os Teus ensinamentos. E ao abrirmos a Tua palavra, Tu fales aos nossos corações. Abençoa o pastor, abençoa cada membro que se faz aqui presente nesta reunião. Nós te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu gostaria de que você pudesse abrir a Bíblia, do Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Assim como fizemos com o livro de Atos, vamos estudar verso a verso. O objetivo de voltar para pegar dos evangelhos, o caso aqui de Mateus, é porque como nós estudamos a parte ali que envolve o ministério singular de Paulo, e vimos aquela região dali da Ásia e parte, então, da Sicília para o lado, portanto, ali já próximo do continente europeu, nós vamos estar nos voltando especificamente para a parte central ali de Jerusalém e circunvizinhanças melhor, em razão de saber que grande parte dos demais apóstolos permaneceram naquela região. Então, para que aí você possa fazer esse confronto entre a região da Ásia Menor, como Paulo ali se submetera com a presença de Lucas, de Aristarco, Príscila, Áquila, o próprio Barnabé, Marcos, que tem, portanto, um ministério totalmente, do ponto de vista geográfico, distante dali de Jerusalém. E agora o nosso olhar se voltará para esta outra parte geográfica, a fim de que possamos entender como, no mesmo período, essas coisas estavam ocorrendo na pregação do Evangelho. Quando a gente volta para Mateus, a gente tem de se fazer, portanto, duas perguntas. A primeira pergunta é: qual foi o período que Mateus escreveu este texto? E a segunda pergunta é: qual é a ênfase que ele dá, portanto, à sua carta? Na verdade, ao Evangelho. Talvez uma terceira pergunta seja necessária formular aqui, que tem a ver com a questão que envolve especificamente o conteúdo do Evangelho de Mateus foi dirigido para quem? Qual é a audiência que Mateus realmente escreve, eu diria, este Evangelho? Para quem ele visava atingir? E esta pergunta nós precisamos também responder. Igualmente, eu gostaria que você, então, acompanhasse comigo algumas singularidades do Evangelho. No que diz respeito à datação que o Evangelho foi escrito, há muita, eu diria, discordância entre os historiadores do texto sagrado, mas uma data aproximada é que o Evangelho tenha sido escrito aí, por volta, portanto, do ano 63. Essa é uma data mais próxima da datação. Da escrituração. Ao mesmo tempo, é preciso lembrar que se foi, por exemplo, por meados aí do ano 63, depois de Cristo, nós temos de nos lembrar que, por essa ocasião, Paulo já estava preso. Vamos sempre fazer este paralelo. E nós temos, então, para o lado dali de Jerusalém, toda, então, uma liberdade, porque
poder romano, não tinha, portanto, esta influência sobre os demais apóstolos, e toda a situação se voltar especificamente para a pessoa de Paulo, em razão da singular maneira de explicar a verdade na pessoa de Jesus. Um aspecto também que a gente precisa atentar é lembrar que Mateus é um dos que fora chamado por Jesus. Dentre os chamados, ele então se destaca, assim como Judas, como alguém, portanto, de uma formação, o que a gente poderia dizer, de conhecimento distinto. Sabia escrever, sabia ler, era uma pessoa de influência dentro da sociedade, e isso a gente virá quando chegar o momento específico de tratar da pessoa de Mateus. Por esse instante, nós vamos avançar um pouquinho no conhecimento daquilo que, de fato, é singular, que tem a ver com o conteúdo da mensagem. Bem, Mateus parte de sua escritura buscando exatamente identificar duas coisas singulares na pessoa de Jesus. A primeira tem a ver de que ele era o Messias prometido de acordo, portanto, com as profecias do Antigo Testamento. E, para isso, Mateus procura colocar os pais de Jesus, do ponto de vista de um olhar humano, como participantes, então, da linhagem de Davi. E a gente vai verificar isso já nesta manhã. O que implica dizer que ele não poderia ser um impostor, porque ele estaria dentro, então, desta genealogia, que era algo bastante singular na vida, então, dos judeus. Todos aqueles que tinham, de alguma forma, qualquer vinculação com a descendência de Davi, estes eram considerados, portanto, de alguma forma, privilegiados. A segunda coisa que, então, Mateus registra é que o reino ao qual, portanto, este Messias, que a palavra em hebraico, Meshiach, significa exatamente ungido, o que ele viria estabelecer. Então, há um reino e há, portanto, um rei, e essas são as expressões mais comuns apresentadas dentro do Evangelho de Mateus, que Jesus é o rei esperado, que Jesus, portanto, era o Messias esperado. E aí nós temos de atentar que, então, Zedek, que é essa expressão, portanto, aí, para Cristo Jesus, e Mershirá, ou Merkiá, ou Mershiá, essa expressão em hebraico significa exatamente isto, separado, ungido. Então, se ele é da descendência de Davi, e ele é, portanto, o rei esperado, Mateus parte desta perspectiva na genealogia para encontrar nas pessoas, então, de José e Maria, vinculação com a genealogia, portanto, davínica. Isto nos faz compreender, portanto, a razão por que Mateus começa a retratar o ministério de Jesus a partir, então, dessa abordagem genealógica. O que significa, o que é genealogia? Tem a ver, portanto, com a descendência, de onde um e outro descenderam, até chegar aos personagens finais aqui, que é a pessoa, portanto, de Jesus, que está vinculado à família, então, de Maria e de José. Mas vamos começar, portanto, agora a leitura da Bíblia para que nós possamos atentar para esta singularidade. Mais perto da Bíblia, por favor, não perdendo de vista mais ou menos a datação do livro, não perdendo de vista qual é o objetivo do livro, é demonstrar que, de fato, o reino e o Messias cumpre, portanto, esta perspectiva esperada por Israel. E a terceira coisa que eu fiz também menção, e que você não deve esquecer, é que tem a ver que Mateus está escrevendo para uma audiência, para um povo, e o evangelho está sendo dirigido especificamente para os judeus. A mensagem não foi dirigida para gentios, fora dirigida especificamente para os judeus. Então, quando pegavam este conteúdo, sabia ao que Mateus estava a referir-se. Volte comigo, portanto, para o texto. Mateus, capítulo 1, diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, observe que na frase imediato já se vincula Jesus como filho de Davi. Essa especificação significa dizer que ele é da descendência de Davi,
ele também é da descendência de Abraão, aquilo que, então, Davi e Abraão aqui aparecem, porque são os personagens mais comumente destacados dentro, então, eu diria, da sociedade judaica. Falar de Davi e falar de Abraão era a mesma coisa que falar, portanto, entre aspas aqui, que esses eram deuses aqui na Terra. Então, Mateus, com a sua visão especificamente judaica, põe a Cristo dentro deste nível, a fim de que, então, se possa compreender que ele descende, então, destes grandes personagens da história de Israel. E agora vem as descendências, que aqui, então, são apresentadas, né? Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Ecrom, a Esrom, e Esrom a Arão. Uma das coisas que eu vou dar um salto, né, para que a gente passe a tomar aquilo que é mais importante dentro dessa genealogia, é a figura feminina que Mateus aqui põe. Ele destaca 4 mulheres, todas elas com um quê de identidade, de aproximação em suas dificuldades. O caso de Tamar, que é a primeira aqui que aparece, então, dentro desta galeria. Você vem para o versículo, portanto, 5, você tem mais 2 mulheres que aparecem, o caso, portanto, aí da Raab e da Ruth, e então nós temos, por fim, no versículo 16, a pessoa, então, de Maria. Essas 4 mulheres, de alguma razão, elas têm composturas e histórias que são símiles, são semelhantes. Mas as 3 primeiras, a Tamar, a Raab e a Ruth, são situações que nós precisamos aqui parar um pouquinho para entender o porquê de Mateus buscar destas mulheres alguma, portanto, identificação com a mais destacada, que é o caso de Maria. Você se lembra que a Tamar, venha comigo para, então, o livro do Gênesis, no capítulo 38, versículo 6, venha comigo, para a gente lembrar algumas questões aqui que são necessárias sobre esta personagem. Venha comigo. Você se lembra, portanto, que a Tamar aqui, ela tem uma vinculação muito séria dentro da história do Antigo Testamento, em razão do que ocorrera com ela. Você se lembra disso, não é? Você se lembra, portanto, que Judá, que era filho de Lia, que então era o irmão de José, houve algo bastante singular com esta menina, que então aqui passa a aparecer na galeria da genealogia de Mateus com um destaque muito importante. Cuidado para não confundir a Tamar, portanto, dali, com a Tamar de cá. Porque nós temos 2 Tamar dentro do Antigo Testamento, para se tornar mais simples. Mas você tem de atentar a que se refere aquela Tamar ali, então, do texto de Mateus. Venha para Gênesis, o texto que nós queremos que você leia comigo, capítulo 38, versículo 6. Diz, Judá, pois, tomou a esposa para o seu primogênito, o nome dela era Tamar. De novo, Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Quando a gente vem, portanto, para esta situação, você se lembra que esta mulher sofrera algo bastante estúpido em sua, portanto, eu diria, vida social. Igualmente é o que acontece com a segunda personagem, o caso, portanto, da Raab. Você sabe que Raab não era da descendência, então, de Israel. Ela era estrangeira. Mas há algo singular aqui. Se você vem comigo, por exemplo, ao livro de Juízes, no capítulo, então, 6, venha comigo. Juízes, capítulo 6, versículo 22 e 23. Juízes, capítulo 6, versículo 22 e 23.
a gente tem, portanto, uma informação aqui bastante, eu diria, singular, acerca, portanto, eu acho que eu estou no texto errado, que aqui eu estou vendo uma coisa e está me aparecendo outra, né? A gente, portanto, vai atentar que esta mulher, de alguma forma, ela também tem um destaque. Daqui a pouco eu te dou o texto correto, acho que não estou no texto correto. Mas o que eu gostaria que você atentasse, por fim, é o seguinte: você sabe que Raabe não é exatamente descendente de Israel. Você se lembra da situação conjuntural, quando, portanto, Moisés promoveu a ida daqueles espias para, então, fazer alguma investigação na terra, a qual havia sido prometida para Israel, e, de alguma maneira, eles, portanto, foram protegidos por esta senhora, que era dentro, portanto, daquele território dos filisteus, uma prostituta. E isto é algo bastante singular dentro da genealogia de Mateus. Por que é singular? Porque a gente tem uma observação, primeiro, a Tamar com algo, então, que sofre na sua vida social uma ação estúpida de homens que agem de maneira estúpidos, e aí nós temos, portanto, ou de maneira estúpida também, o caso de Raabe. Você tem, portanto, uma situação que ela se aproxima ao mesmo, então, problema que passara a Tamar. Não é diferente do que acontece também com a Ruth. Você sabe que Ruth, portanto, teve um relacionamento também ali com o caso do Boaz, que não foi um relacionamento aos olhos, portanto, de uma sociedade já educada e submissa às orientações de Moisés de maneira adequada. Você se lembra disso? Você se lembra que ela, portanto, tem uma vida sexual com alguém por conselho, portanto, de sua nora, mas que não era, de fato, este o caminho adequado para fazê-lo. Então, nós temos, entre as três mulheres aqui, situações bastante comuns na vida sexual, tanto a Tamar, como a Raabe e como a Ruth. Três personagens que, de alguma maneira, têm dificuldades neste ponto que envolve a vida sexual. Por fim, quando a gente chega à pessoa, portanto, de Maria, não é diferente. Na sociedade em que vivia, você não pode se perguntar, a não ser que você, portanto, tenha alguma informação extra, como é que alguém aparece grávida e não tem nenhum responsável por ela? Que a gravidez é obra, portanto, do Espírito de Deus. Veja, esta situação é, de fato, bastante impactante, não só para a época, como também para qualquer uma época que nós estejamos, por exemplo, para os nossos próprios dias. Então, estas mulheres têm este tipo, portanto, de problema em comum, tanto a Tamar, a Ruth, a Raabe e a Maria. Embora, para as três primeiras, no caso, portanto, da ordem aqui sucessiva, Tamar, o caso, portanto, da Raabe, da Ruth, nós temos, então, a presença humana participando dessas, então, situações. Ao mesmo tempo, nós temos de nos lembrar que esta, em particular, sofrera, o caso, portanto, aqui de Maria, uma situação bastante, o que a gente chama extraordinária, né? Gravidez sem a presença humana. As outras três passando por situações, então, de vida sexual, mas sabendo que a presença humana estivera ali. Então, por quê? E aí vem o detalhe. Mateus põe na sua genealogia, e que se você voltar para todas as genealogias no Antigo Testamento, você não encontra a figura, portanto, feminina nas genealogias. Davi quebra, portanto, esse tipo de ritmo. É uma genealogia bastante distinta. E talvez com o objetivo que o Espírito de Deus lhe dá para que, então, promova a ideia de que Deus não faz acepção de pessoas. Esta é a primeira lição que nós temos de atentar aqui. Aquela empáfia particular de Israel, de se voltar especificamente para um olhar apenas para eu diria, os machos, né? Para aqueles, portanto, do sexo masculino.
e de repente, portanto, aparece numa genealogia sexo feminino, necessariamente isso já chama a atenção. Mais ainda, é a escolha que, então, Mateus fizera de pensar essas mulheres particularmente. Nós temos de atentar para isto, para que nós não esqueçamos, reitero, de que Deus não faz acepção de pessoas, e aqui demonstrar que esta ideia de pedigree é uma ideia esdrúxula, estranha, para a compostura, portanto, do que é evangelho. O evangelho quebra toda e qualquer barreira, seja ela social, seja ela moral, seja ela econômica, seja ela sexual. O que está sendo dito aqui é de que, na genealogia, portanto, de Jesus, há pessoas comuns, há pessoas, portanto, que passaram pelas avarias da vida. No caso da Tamar, da Ruth, da Raabe, personagens bastante conhecidas na história, portanto, bíblica, apesar de todas as dificuldades sociais, demonstrando para você e para mim que eu e você, de alguma maneira, não podemos colocar preconceitos dizendo que fulano ou beltrano não serão aceitas ou aceitos pelo Senhor diante, portanto, da compostura de vida que tem. Aliás, quando você vai para o rol de Hebreus, capítulo 11, a Raabe reaparece dentro da galeria ali das pessoas que desenvolveram fé no Deus Todo-Poderoso. Veja as circunstâncias. Não era de Israel, era uma prostituta, vivia numa terra ímpia, mas havia, portanto, uma sensibilidade do ponto de vista moral na vida desta mulher. Moral, sensibilidade moral. Porque, vejam, quando aqueles espias chegaram e ela, então, se permitiu escondê-los e, inclusive, agir em defesa deles, tudo isto, de acordo com a recepção da narrativa feita por esses espias para Moisés, Moisés colocou, portanto, a Raabe dentro de um contexto de proteção, colocou, portanto, dentro de um contexto de paz. E isto ocorrera mais tarde, já no período de Josué, né? Quando, então, ali é invadida a cidade, ela é protegida. E isto faz com que, portanto, nós entendamos que Deus tem representantes em tudo que é lugar. Apesar de, muitas vezes, a sua compostura social não ser adequada, mas Deus, portanto, em sua misericórdia, deixa as pessoas serem como são, até que tenham a oportunidade de se transformarem. Com quem? Com a mensagem que será, portanto, a elas apresentada. Não é diferente do caso da Raabe, que, embora diante de uma sociedade terrível como que era, então, os filisteus, sua compostura era, então, distinta do ponto de vista de ter sensibilidade. E essa sensibilidade levou-a, portanto, a aparecer na galeria aqui de Mateus e, mais tarde, então, retomada por Paulo, lá na carta aos Hebreus. Isto, contudo, não significa que nós devemos desenvolver uma vida de responsabilidade para poder, então, de alguma maneira, receber graça. Aliás, este é o ensino paulino, né? Paulo chega a dizer exatamente assim: permaneceremos no pecado para que a graça nos seja abundante? De modo nenhum. Nós não precisamos voltar a uma vida de responsabilidade para que a graça nos seja abundante. E por que Paulo faz essa pergunta? Porque ele diz que aonde, portanto, há pecado, a graça superabundou. Mas aí vem a questão, então, vamos pecar mais para que tenhamos mais graça? Este é um raciocínio ilógico, irreal, não condizente com o texto bíblico. Por isso, meu querido amigo e irmão, e irmã que me escuta nesta manhã, cuidado com os preconceitos que você levanta com pessoas que têm cabelo de uma cor, que têm compostura de outra. Você não sabe a narrativa da vida destas pessoas e o que o Espírito de Deus pode estar fazendo e o fará para que essas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. E talvez isto tenha um impacto muito grande na própria carta ali do Evangelho, no Evangelho de Lucas. Jesus chega a dizer que muitas prostitutas estarão à frente da vida, portanto, de muitos judeus, porque elas se submeteram à verdade do Evangelho e foram transformadas.
o Senhor usa aquela expressão para impactar, né? Aqueles que se veem de narizinho empinado, com empáfia, achando que são melhores porque pertencem à casta A, à casta B, têm posição social, têm recursos, sejam eles do ponto de vista financeiro ou, então, do ponto de vista cultural. Nada destas coisas tem importância diante de Deus, exceto um coração que seja submisso e aceite a sua verdade. Então, essas três mulheres, de alguma maneira, têm, então, aqui uma narrativa bastante justa. E essa narrativa é justa porque a gente consegue enxergar que, de fato, o Senhor trabalha de maneira distinta, poderosa, para que nós, então, não esqueçamos que ele, de fato, não faz acepção de pessoas. E o texto que eu gostaria, portanto, de chamar-lhes a atenção não era, de fato, no texto de Juízes, mas no texto de Josué. Venha comigo agora, capítulo 6, versículo 22 e 23. Eu vou pregando e o Espírito de Deus vai me fazendo lembrar das coisas, porque eu começo fazendo vinculação entre Raabe, como que foi a entrada para Israel, uma terra prometida, como é que foi. Então, se foi no período de Josué, não poderia ter sido no período dos Juízes. Por isso, vamos lá, Josué, capítulo 6, versículo 22 e 23. Venha comigo. Então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acompanharam fora do arraial de Israel. O que implica dizer, e aqui eu estou chegando ao final de nosso primeiro contato com o Evangelho de Mateus, embora amanhã a ênfase será sobre a pessoa de Maria. O que acontece aqui em particular? Observe que a bênção, ela nunca chega para uma pessoa singularmente. Aonde ela estiver, quem é abençoado, abençoa os que estão no seu entorno. Isto é a promessa que Jesus fizera e assim ele tem cumprido até os dias de hoje. Esta é a mesma verdade no texto paulino, lá, então, na carta aos Romanos. A teologia paulina é muito enfática nesse aspecto, que a mulher, portanto, que é crente, não se separe do descrente, porque o descrente é abençoado na sua presença. Você entende isto? Quando Deus nos abençoa, é para que nós, portanto, tenhamos a graça de, no nosso entorno, levar a bênção também aos que nos pertencem. No caso de Raabe, veja, ela foi que teve a compostura de dignidade de recepcionar aqueles espias. Mas é preciso que você atente aqui, que em razão, portanto, da sua compostura, Deus, em sua misericórdia, abençoou todos que estavam no seu entorno. Seus pais, seus parentes, inclusive os seus próprios pertences também foram tirados, e ela agora entra para fazer parte, então, da galeria dos salvos, mas não só, também participar das bênçãos que o Senhor reservava para Israel ao adentrar, então, agora uma terra que ele tornaria livre para Israel. Você entendeu o recado, meu irmão, minha irmã? Não coloque limites diante de Deus pelos preconceitos da sociedade. Eu não estou dizendo que a vida de que alguém que vive de maneira irresponsável na prostituição, ele está fazendo a vontade de Deus. Não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que você não coloque limites para que, então, não, vai morrer como prostituta. Não é assim. Você não sabe o que Deus pode fazer. Você não sabe as circunstâncias que podem advir para estas pessoas e o Senhor, em sua misericórdia, a ajudá-las de maneira singular, inclusive usando você para quebrar o teu próprio preconceito. Você deve se lembrar que, dentre estas personagens, nós temos, portanto, a mão de um Deus que ama, que protege e que transforma. E reitero, quando a bênção é derramada, ela atinge a personagem que vai receber a bênção, mas também se espraia, se espalha para aqueles que, então, precisam igualmente receber conforto em razão do amor de Deus. Agora, não confunda as coisas. Não estou falando que a salvação é coletiva
Eu estou dizendo que a bênção da salvação atinge aos demais. Se você é uma pessoa que tem comunhão, a tua casa, de alguma forma, recebe a bênção por causa de você que tem comunhão. Agora, como a salvação é individual, cada um terá de decidir singularmente. No entanto, pela tua presença, aquele lar está sob o olhar da pessoa de Jesus. É isso que acontece aqui com a Raabe. É isso que, então, nós vamos ver um pouquinho na vida de Maria, a sua, portanto, vinculação, descendência, e porque Mateus retoma estas personagens, Tamar, Raabe, Ruth e Maria. Se ainda não está claro para você, nós vamos continuar nessa discussão, fazendo com que você leve a sua primeira lição nesta manhã. Não coloque preconceitos e nem os assuma como sendo limites para o poder de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. A sua mensagem é poderosa para transformar quem quer que seja, desde que esta pessoa deseje realmente receber do Senhor a salvação e a graça da transformação. Que Deus te use, seja uma bênção onde você está, no trabalho, na casa, na vizinhança, em razão de sua fé, os demais recebem a bênção que cai sobre você, porque Ele, então, também tem misericórdia por aqueles que ainda não conhecem o que você conhece. O sol não brilha só para justos. Não esqueça disto. Brilha também para injustos. Que Deus te abençoe, meu irmão, te dê um dia de paz. Meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus, nossa gratidão pelo privilégio de podermos estudar a Tua palavra. Que Teu Espírito nos capacite, nos dê sempre sensibilidade espiritual para avançarmos conforme Teu querer e a Tua graça. Sei com esses Teus filhos que aqui estão, deles um dia de paz, um dia de comunhão contigo, de intercessão em prol de tantas pessoas que precisam de nossas orações. Senhor, obrigado porque Tu és Deus sobre todas as coisas. E Tu és bom. Tua misericórdia perdura para sempre. Obrigado pela salvação e pelo privilégio de ter sido achado pelo Teu Evangelho. Todos nós que aqui estamos, de alguma maneira, temos histórias bastante distintas, mas uma é singular e única e comum, é que fomos encontrados pela Tua graça. Ela nos transformou, ela nos deu oportunidade. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus, obrigado.